Pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, dá para ouvir. Beleza, obrigado. Tá. Estamos com Luiz, Fernando, Caio, Natália. Dá mais um minutinho para ver quem mais se junta a nós. Alexandre, boa noite. Bom, pessoal, vamos começar então. Tem bastante coisa para falar hoje. Eu vou começar a qualquer momento que vocês quiserem. Por favor, me interrompam ou postem aqui pelo chat. Quando eu compartilhar a tela, fica difícil eu olhar o chat. Aí eu vou pedir para vocês entrarem. Até lá, eu vou pedir para vocês deixarem o microfone fechado, para não ter muita concorrência de som. Obrigado. Então, vamos lá. Pessoal, primeiro, então, pedindo desculpas a vocês, o link da postagem do exercício referente à semana passada, eu acabei não abrindo, percebi só quando alguém reclamou comigo, daí eu abri. Aí, assim que eu abri, eu recebi duas postagens, assim, né, eu imaginei quem fosse me postar, a primeira postagem, e estava certo, e os exercícios estão corretos, os que postaram. Então, lembrando, o exercício, na aula passada nós falamos sobre margem de contribuição e ponto de equilíbrio contábil, financeiro, econômico. A principal tarefa, a primeira coisa a fazer para resolver o exercício é calcular a margem de contribuição, e aí tem que descobrir qual é o preço. Eu não falei explicitamente qual é o preço, mas eu falei qual é a receita, falei qual que é a quantidade, então só fazer a divisão de um pelo outro, vocês percebem qual que é o preço, deduzem os gastos variáveis e chegam lá a uma margem de contribuição, se não me engano é de R$18. Daí para frente, ir fazendo os cálculos para calcular os 3 pontos de equilíbrio. Como eu demorei para colocar o link, eu dei mais uma semana ainda para que vocês me encaminhem o exercício. Por enquanto, quem me encaminhou foi a Natália e a Juliana. Os dois exercícios estão corretíssimos, era aquilo mesmo. Isso é uma questão. Outra questão, lembrando, agora eu acho que vocês já foram oficialmente avisados pela faculdade, que a gente vai ter uma semana de provas online, começando no dia 11 de maio. Então, dia 11 de maio é a nossa prova online. Amanhã, os professores têm uma reunião com a coordenação para definir qual é a ferramenta utilizada. A princípio, eu estou optando em não fazer questões de múltipla escolha, e sim exercícios que vocês possam responder numa planilha Excel ou em Word e me encaminhar. Porque pelo tópico da nossa matéria, da nossa disciplina, acho que faz mais sentido eu passar conteúdo para vocês demonstrarem conhecimento via cálculo do que teste de múltipla escolha. Uma vez que não vai ter a prova física, a gente pode ter um pouco mais de liberdade. A gente vai ver amanhã na reunião, se eu tiver liberdade para isso, eu prefiro fazer uma questão ou algumas questões que explorem o conteúdo, e aí eu vou dar algumas horas para vocês fazerem o exercício, mas a gente torna a fazer isso na aula que vem, né, no dia 4, mas já se programem para isso então, semana do dia 11, a semana de provas online, dia 11 de maio é a minha prova, então vocês vão ter que entrar no AVA, baixar a minha prova no AVA, fazer a prova e fazer o upgrade, e subir a resposta de vocês no próprio dia 11. Então, isso é fundamental, ok? Aí, isso posto, gente, eu vou entrar aí a partir disso na aula de hoje. A gente começa a falar hoje sobre teoria das restrições. Eu vou compartilhar aqui a tela. Aqui. Então, está aqui, gestão de custos. A gente começa a falar sobre teoria das restrições, e aí eu peço
a vocês, a qualquer instante me interrompam. Eu reservei a aula de hoje e a aula da semana que vem para falar sobre teoria das restrições. Por quê? O mais correto seria, né, quando a gente tem mais tempo para lidar com isso, né, uma organização melhor, seria pedir para vocês lerem o livro, A Meta. Eu comentei na aula passada, teoria das restrições é um conteúdo muito interessante. A faculdade Sumaré, ela se diferencia por ter esse conteúdo, não são todas as faculdades que têm esse conteúdo. E ele, assim, ele faz uma grande diferença em termos de gestão. Então, vale muito a pena ler. De qualquer maneira, eu recomendo, quem puder ler esse livro, leia. Quem não puder ler esse livro, na nossa biblioteca virtual, existe um handbook que fala sobre o livro. Também tem um conteúdo muito interessante. Então, quem puder, acesse, por favor, a biblioteca virtual. Eu coloco os nomes do handbook direitinho. É um handbook sobre teoria das restrições e explica um pouquinho mais sobre isso. O criador é o Eliyahu Goldratt. Por que eu estou falando que vou levar 2 aulas? Porque meia hora não dá para explicar sobre isso e só vocês lerem, particularmente, eu acho que é muito denso, é muita coisa. Então, a minha intenção é hoje a gente falar um pouco mais sobre os conceitos da teoria das restrições. Eu vou deixar esse material com vocês, óbvio. Próxima aula, a gente entra um pouquinho mais na questão de cálculo, nos cálculos propostos pelo Goldratt. Então, assim, a origem, né, como é que começa a teoria do Goldratt? O Goldratt, ele é um grande físico, é um grande cientista da área de exatas, que não mexia em nada, não tinha nada a ver com contabilidade ou com gestão de empresas, nada disso. Ele foi contactado por um amigo dele, que era um pequeno empresário. Esse amigo tinha problemas de gestão, a empresa não estava indo bem, e o contador dele, os assessores, não estavam conseguindo orientá-lo adequadamente ao que fazer para melhorar a gestão da empresa dele, para aumentar os seus resultados. Aí o Goldratt pediu para ele explicar alguma coisa sobre a empresa, sobre contabilidade, que o Goldratt não sabia. E aí o Goldratt, sem saber nada de contabilidade, a não ser um pouco aqui e ali que ele estudou, mas, assim, tendo um raciocínio científico, um raciocínio lógico muito avançado, ele contestou algumas coisas que os contadores estavam falando para ele, algumas regras básicas de contabilidade, e desenvolveu a teoria dele, que a princípio, óbvio, né, parece bastante ridícula para os contadores em geral, para o pessoal da gestão em geral, só que deu muito certo para a empresa do amigo dele e tem dado muito certo para uma série de empresas ao redor do mundo. É uma teoria que vocês vão ver, ela bate um pouco com o que nós vimos falando sobre contabilidade, e inclusive resolve algumas dúvidas que vocês tiveram e inclusive algumas questões que alguns de vocês me perguntaram durante as últimas aulas. Então, primeiro conceito, por que ele chama de teoria das restrições? Então, ele fala o seguinte: a restrição é qualquer coisa que possa impedir a empresa de atingir o objetivo. E aí tem que pensar, qual que é o objetivo da empresa? Considerando que o objetivo da empresa é a sua sustentabilidade, então ela tem que ter lucro agora, ela tem que sobreviver a médio e longo prazo, e ela tem que receber dinheiro, tem que ter caixa positivo. Aquilo que atrapalha o resultado dela, aquilo que ela atrapalha que ela faça uma venda, que ela entregue o produto para o cliente, que ela tenha um resultado, é uma restrição. Ele fala o seguinte: a empresa, a cada momento, ela não tem dúzias de restrições. Ela vai ter uma restrição. É mais ou menos assim. Imagina que você, na sua vida, para você atingir os seus objetivos, que agora? Você está tendo que assistir às aulas online. Aí a sua internet é lenta. Então, a sua internet é lenta, isso é uma restrição. É a única restrição que aparece para você. A sua internet é lenta. Aí você modifica o plano de internet e passa a ter uma internet muito rápida. A sua internet permite baixar
250 giga, mega. Aí, maravilha, sua internet está fantástica, só que o seu computador não tem velocidade de processamento para absorver tudo isso. Então, a sua restrição deixou de ser a internet e passou a ser o seu computador. Aí você modifica o seu computador para ter um computador muito mais poderoso. Mas aí o teu software que você está usando não consegue usar toda a potencialidade do seu computador. Aí você vai ter que trocar o software. Ou seja, a cada vez que você retira uma restrição, você sobe de patamar e aí vai encontrar uma outra restrição. Quando você está com a internet com problema, você não faz ideia de que o seu software seja limitado ou que o seu computador seja limitado. Você só vai encontrar essas limitações à medida que você tirar da sua frente a restrição da internet. A mesma coisa é a empresa. Se ela tem uma restrição de máquina, as máquinas são lentas, ela não vai ter falta de gente. Quando ela troca de máquina e a máquina começa a produzir mais, aí ela pode precisar de mais pessoas para tocar as máquinas. E assim sucessivamente. Então, eu preciso encontrar qual é a minha restrição, retirar essa restrição, e isso vai fazer com que eu passe para um patamar superior. E aí ele separa as restrições em restrições físicas, que são mais objetivas, aí tem a ver com as máquinas, os equipamentos. Foi o que eu falei agora com relação ao computador, que são bem objetivas, e as relações não físicas. Então, por exemplo, demanda de um produto. Não adianta nada a empresa investir em máquinas, em pessoas, para ter uma quantidade maior de produtos, se eu não tenho demanda, né? Se o cliente não quer esse produto. Ou se eu tenho muita burocracia interna, se os procedimentos não são muito eficazes. São restrições não físicas. Então, eu tenho restrições físicas e restrições não físicas. A empresa tem que identificar o que é que está travando e agir para tirar isso da frente. Lembrando novamente, né, que eu não estou com acesso ao chat por enquanto, por estar compartilhando a tela. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, abra o som e me interrompam, por favor, senão eu vou sair falando aqui. Aí, o Goldratt, ele passa 5 passos para implantar a teoria das restrições. Então, são esses que eu estou colocando ali nesse slide. Identificar qual é a restrição do sistema. Ele chama de gargalo, isso. Qual que é o meu gargalo? É a máquina, é a quantidade de pessoas, é o tempo que eu posso ficar funcionando. Né? Qual é o meu gargalo? E sempre tem... Hoje, por exemplo, hoje o gargalo, na maioria das empresas, é a quarentena. Isso é um grande gargalo. Eu estou limitado fisicamente. A gente não pode se locomover fisicamente. Então, esse é o gargalo. Não adianta investir em qualquer outra coisa, eu tenho que driblar esse gargalo. Segundo ponto, calcular a rentabilidade por unidade. Vamos explorar um pouquinho mais esse item. Subordinar o sistema à restrição. Romper ou elevar a restrição do sistema e identificar uma nova restrição. Então, um por um. Identificar a restrição do sistema é o primeiro passo. Uma coisa importante, gente, que o próprio Goldratt fala no livro, tudo que a gente fala em termos de gestão de empresa, se vocês quiserem, e para facilitar a visualização, a identificação, você pode levar isso para a sua vida. Pensa que você, para atingir os seus objetivos, tem algumas restrições, e à medida que você retira uma dessas restrições, você sobe de patamar de produtividade e vai encontrar uma outra qualquer. Quando vocês estão cursando o curso superior, você está tirando uma restrição em termos de desenvolvimento profissional. Aí, bacana, já tem uma graduação. Aí vão te exigir mais coisas, né? Idioma, mais informática, uma pós-graduação, mais fluência nisso ou naquilo. A cada patamar que você alcança, vai identificar uma nossa. Mas a primeira coisa fundamental é identificar exatamente qual é a restrição, qual é o gargalo, né? Qual é o problema, o que é que está reduzindo o meu resultado, o que é que está dificultando, reduzindo a minha produtividade. O segundo ponto importante, então, visto isso, uma vez que eu identifiquei o que é que está reduzindo, eu vou calcular a rentabilidade por unidade.
Aí eu divido a rentabilidade ou a margem de contribuição pelo consumo de recursos da restrição. Deixa eu explicar melhor o que é isso, até porque isso responde àquela pergunta que a Natália fez na aula passada, sobre aquela última gradezinha que eu colocava no slide, sobre aquele FL ali, que é o seguinte, eu tenho uma restrição. Digamos que a minha restrição seja de pessoas. Ok, eu tenho mão de obra direta, eu tenho uma quantidade limitada de empregados em mão de obra direta. Aí a empresa tem o seu portfólio, eu tenho vários empregados, e aí eu tenho um produto que demanda 500 empregados e outro produto que demanda 20 empregados, né, ou 30 empregados. Tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar. Então, se a minha restrição é horas de mão de obra direta, eu preciso fazer a divisão da margem de contribuição do produto pelas horas de mão de obra direta. Para quê? Para saber exatamente qual é a receita que eu tenho. Se a minha restrição é mão de obra direta, eu vou ter que decidir onde que eu vou colocar mão de obra direta. Mais no produto A ou mais no produto B. Eu vou tomar essa decisão, de acordo com o Goldratt, pensando em qual é o produto que me dá a maior rentabilidade por hora trabalhada. Aí eu pego a margem de contribuição do A, divido pelas horas de mão de obra direta, pego a margem de contribuição de B, divido pelas horas de mão de obra direta. Se o número de A for superior, o que isso me diz? Que, dada essa restrição, enquanto eu não resolver a restrição, eu tenho que produzir mais unidades de A do que de B, porque por hora trabalhada, A me gera uma rentabilidade maior. Esse conceito do Goldratt é um conceito que só ele tem. Isso faz uma diferença fundamental nas empresas. É comum as empresas terem limitações. Toda empresa vai ter alguma limitação em algum ponto. O que ele diz? Você tem que gerenciar em cima dessa limitação. Ver, dada a limitação do recurso, qual é o produto que te dá maior rentabilidade e priorize esse produto. Porque daí, enquanto você não elimina a restrição, você consegue garantir uma receita superior, você consegue aumentar a sua receita. Isso é o que a gente vai calcular mais tarde, é o que vai nos fazer tomar decisão entre produzir mais de um produto ou mais de outro produto. É esse ponto exatamente em que a gestão financeira se apropria desse conceito. A teoria das restrições era usada na gestão como um todo, né? Esse ponto especificamente interface com gestão financeira, com a questão de custos. Aí a gente vai subordinar o sistema à restrição. Aí a gente coloca um conceito aqui que é o tambor, pulmão, corda, que quer dizer basicamente o seguinte: tudo que a empresa desenvolve, tudo que ela produz, tem que ser subordinado. Quem determina o ritmo disso é a restrição. E a empresa precisa entender isso. Fazendo uma analogia, se você imaginar uma carruagem tocada por 10 cavalos, quem dita a velocidade não é o cavalo mais rápido, é o cavalo mais lento. Sempre é assim. O cavalo mais lento dita a velocidade dos outros 10 cavalos. Por isso que você for assistir um filme de cowboy daquele das antigas, o cara no cavalo solitário sempre alcança a carruagem, sempre alcança a carroça. Porque a carroça sempre é limitada pelo cavalo mais lento. Qualquer equipe acontece isso. Você tem que trabalhar de fato em equipe. Mesmo uma corrida de revezamento, quem determina o ritmo como um todo é o cara mais lento. Então, na empresa também é assim. Eu tenho que entender o seguinte: quem determina o ritmo da empresa é a restrição. Porque se eu não fizer isso, o que acontece? Eu vou acabar gerando peça e gerando ociosidade em outros departamentos da empresa. Você pode imaginar o seguinte: você vai numa loja, numa área de serviços qualquer, aí de repente você vê uma grande fila no caixa. Por quê? De repente tem muita gente vendendo, muita gente cuidando da reposição de estoque e um fulano no caixa. Então, esse fulano no caixa está determinando a velocidade de todo mundo. O que você tem que fazer? Entender que esse é o gargalo, e aí das duas uma. Se você puder
colocar mais caixa, você põe mais caixa e elimina esse gargalo, ou se você não tiver como alterar o caixa, você pode mexer nas outras áreas para distribuir essa fila. Porque não adianta nada você correr com toda a empresa e travar um sistema. Você está tendo custo na empresa como um todo, sem ter receita suficiente. O cara acaba desistindo e indo embora. Então, assim, o teu foco, o que tem que nortear as suas decisões, tem que ser essa restrição. Tem que resolver logo essa restrição. Se você der, se isso está atrasando e se isso está tirando os empregados, os clientes, digamos que seja um restaurante, você vai comer e aí você vai ter que parar, pegar meia hora de fila para pagar a sua conta. Não adianta o dono do restaurante investir e melhorar muito o prato, porque não é esse o problema. O cara vai continuar não querendo ir nesse restaurante porque ele não quer perder tempo na fila. Então, de repente, é muito mais barato, muito mais eficaz você mudar o sistema de pagamento, agilizar o pagamento, do que ficar colocando mais pratos, uma coisa mais cara, ou o garçom mais atencioso, porque não é isso o que vai determinar. Aí, sim, por fim, foquei, determinei que o ritmo é dado pela restrição, aí eu vou tomar iniciativas, eu vou tomar providências para romper essa restrição ou elevar essa restrição. Coloco mais gente para trabalhar na mão de obra direta, contrato mais caixa, mudo o sistema de pagamento, identifiquei qual é a fonte da limitação, tomo uma decisão, ajo naquilo. A partir daí, eu vou ter uma nova situação e nessa nova situação, certamente eu vou ter uma nova restrição. Nós sempre temos restrições. Como nós falamos no começo, se não for interna, ela é externa. Se todo o procedimento interno, máquinas, pessoas, procedimentos, está tudo correto, o limitador passa a ser demanda. Então, e aí entra o marketing. Por isso que isso é fundamental para que vocês conheçam a teoria. Olha, tudo que eu podia fazer em termos de gestão interna para reduzir as restrições foi tomado. A empresa está produzindo no máximo, só que não vende mais porque a restrição passa a ser demanda. Aí entra o marketing para aumentar a demanda, para tomar medidas que elevem a demanda. Esses são os 5 passos. E aí, alguns conceitos importantes que ele fala. Uma hora perdida no gargalo é uma hora perdida do sistema como um todo. E uma hora economizada em um recurso não gargalo é apenas uma miragem, que é basicamente isso que eu falei para vocês. Se eu tenho um gargalo em um sistema operacional, em uma organização qualquer, tudo aquilo que eu não invisto para reduzir o gargalo é dinheiro jogado fora. Porque eu estou investindo em alguma coisa que já está ociosa, já não adianta fazer isso. Então, por exemplo, digamos, um exemplo também da Faculdade de Sumaré. Digamos que, hipoteticamente, a Faculdade de Sumaré tem excelentes professores, tem um excelente sistema de educação à distância, que é o AVA, mas tem travado e perdido alunos por causa do funcionamento da secretaria. Se isso acontecesse, né, se hipoteticamente esse fosse o caso, não adianta a faculdade gastar dinheiro e investimento para trocar o AVA, melhorar o AVA, ou para contratar novos professores, porque isso não vai trazer mais alunos, nem vai aumentar a manutenção dos alunos. Tem que mexer na secretaria. Né? Em outra situação, se o que está travando são os professores, não adianta mexer na secretaria. Qualquer investimento que você faça na secretaria seria supérfluo, seria dinheiro jogado fora. Você tem que investir nos professores. Você sempre tem que investir naquilo que representa o seu gargalo, que representa a sua trava. E agora vem a principal questão, o principal choque da contabilidade de custos com o que eles chamam de contabilidade de ganho, né, que faz parte da teoria das restrições. É o seguinte, quando vocês estudaram, quando eu passei para vocês a estrutura do DRE, lembra que eu falei para vocês, e investi bastante nisso, que o custo que a gente calcula é apenas o custo dos produtos vendidos. Aquilo que não é vendido, a empresa não considera como custo. Então, para calcular o lucro, se a empresa produziu 20 mil unidades, mas só vendeu 5 mil, ela calcula o custo desses 5 mil e vai calcular o DRE em função disso. Os 15 mil
que não foram vendidos, eles entram no estoque e o estoque aumenta o patrimônio da empresa. Essa é a regra da contabilidade que todas as empresas utilizam. Quando o Goldratt descobriu isso, e o Goldratt coloca isso no livro, ele falou, gente, mas isso é uma situação muito maluca. Quer dizer que se eu produzo um monte e só vendo 5%, eu acabo tendo mais lucro do que a empresa que conseguiu vender 100% da produtividade. Isso não faz nenhum sentido. Mas a contabilidade gira assim, estoque é bacana, estoque é legal. Tanto que é muito comum, quando vocês verem, se alguém se interessar em ver os anúncios, né, a OLX tem de vez em quando, anúncios de microempresa vendendo, uma das coisas que eles gostam de divulgar é o estoque, ó, a empresa bem estocada. Como uma coisa positiva, que a contabilidade até hoje enxerga assim, o estoque como uma coisa positiva, uma coisa legal. O Goldratt, ele inverte essa lógica. Ele fala, não, o meu custo é o custo daquilo que eu estou produzindo. Tudo aquilo que eu estou produzindo é um custo para mim, eu tenho que levar isso em consideração. Estoque é negativo, quanto mais estoque eu tenho, pior a minha empresa está. Daí ele desenvolveu alguns indicadores que penalizam a empresa se ela tem muito estoque e acaba fomentando a empresa, né, motivando a empresa a reduzir o seu estoque. E é só produzir aquilo que ela vai poder vender. Isso é um dos segredos que fazem com que a empresa que segue a teoria das restrições aumente o seu resultado. Tem um quadrinho aqui comparando, né, de maneira bem simplesinha, o custeio de absorção pela teoria das restrições. Os dois saem do preço de venda. Aí o custeio por absorção, que vocês já conhecem, tira o custo direto de material unitário, tira o custo de mão de obra direta, tira custos indiretos unitários, né, que já fez a alocação. Eu tenho a margem bruta unitária, o resultado bruto, vezes unidades por produto, eu tenho a margem bruta total, que é a nossa margem de contribuição. Teoria da restrição, eu pego o preço de venda, tiro o custo direto de material unitário, menos os outros custos que são totalmente variáveis. Ele não considera que mão de obra direta seja um custo totalmente variável, porque na vida real, de qualquer maneira, a empresa tem que pagar salário. Então, se a empresa tem que pagar salário, para o Goldratt, a mão de obra direta não chega a ser realmente um custo variável. Isso é hipotético. Então, ele só quer tirar aquilo que é realmente, efetivamente variável. Então, preço de venda, menos aquilo que é realmente variável, é o ganho unitário, que dividido pelas unidades vendidas pelo produto, dá uma margem bruta total. E isso seria para ele a margem de contribuição. Aí ele vai tirar a despesa de mão de obra direta, os custos indiretos de produção, as outras despesas, para ter o lucro líquido antes do imposto de renda. Daqui para frente, olha só, já são 9h29, então eu parei aqui, eu peço para vocês deem uma lidinha nas outras coisas que são as medidas de desempenho. Próxima aula eu volto nesse ponto, falo sobre os outros slides, até chegar na questão do cálculo. E aí, próxima aula, eu explico direitinho a estrutura toda do cálculo para vocês. Ok? Então, pessoal, só para fechar, eu recebi uma sugestão de uma aluna para postar vídeo, que já é uma boa sugestão, para postar vídeo explicando os exercícios. Né? Foi boa a sugestão? Luísa, a Luísa também pode responder o e-mail. Por favor, me diga quando que você mandou o e-mail, Luísa. Eu dei uma checada hoje nos e-mails, eu não achei nada pendente. Por favor, me fala quando foi. Eu vou pedir uma coisa encarecidamente para vocês corroborem essa questão dos vídeos. Segunda-feira passada, eu vou dar uma procurada então. Eu não localizei, eu vou dar uma procurada. Obrigado. Porque, assim, todas as nossas aulas eu tenho gravado e tenho colocado à disposição no AVA. E todas as aulas eu tenho falado um pouco sobre os exercícios. E eu percebo que poucas pessoas têm acessado esse material. Então, assim, eu fico meio
indeciso se é preciso gravar novos vídeos de exercício, se o pessoal não está olhando os vídeos que eu estou postando lá. Então, eu só gostaria que vocês corroborassem isso ou não, se querem os vídeos, porque à medida que vocês acompanhem as aulas e mesmo assim tenham dúvidas, aí faz todo sentido e obrigação minha colocar mais material. Mas à medida que não estão acessando o material que está à disposição, aí eu fico um pouquinho confuso se vale a pena colocar. É a mesma coisa da teoria das restrições, né? Por que eu vou colocar mais material se o material que eu estou colocando hoje vocês não estão consultando? Salvo, obviamente, sempre algumas exceções. Ok? O Fernando também, ontem eu vou dar uma checada. Ok, pessoal? Então, só fechando, semana que vem, então, repetindo o que eu falei no começo da aula, semana que vem os professores têm uma reunião para definir como vai ser aplicada a prova, vai ser via AVA, e aí amanhã eu vou ver exatamente qual a ferramenta que a gente vai poder utilizar. Na próxima aula eu coloco um pouco mais de explicações sobre isso. Eu vou dar uma checada agora, vou dar uma limpada de novo nos e-mails, ver o que eu fiquei eventualmente sem responder. E é isso, gente. Estamos com o tempo fechando. O Zoom aqui já está me avisando que eu preciso fechar. Se alguém tiver mais alguma dúvida, por favor, coloque agora ou fale, se não, me passa o e-mail. Fechando isso, eu vou para os e-mails dar uma limpada. Se ninguém tiver mais nada, eu vou pedir a gentileza para vocês abrirem as câmeras de vocês, só para dar tchau, para a gente poder se ver um pouquinho. E bom final de noite para vocês. Ok? Olha vocês aí, que bonitinho. Boa noite, professor. Pessoal, boa noite. Então, divirtam-se. Tenham um bom final de noite. Quem não tem nada para ver na televisão, faça o exercício, que é legal, é divertido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vai trocar, Alexandre. Professor, falou. Falou, tchau, tchau. Falou, professor. Boa noite. Boa noite. Agora tem fina estampa. Em seguida, final do BBB 20. Tem dia que vai ver fina estampa aí. Boa noite. Tchau, tchau. Tem BBB hoje, escutei agora. Tchau, professor. Tchau, tchau. Boa noite. E aí, as notícias do Jornal da Globo. Boa noite para você. Boa noite, Adão. Boa noite, coincidiu com o do Bonner. Ok, fechando. Tchau, tchau.